Então, acho que já está gravando, já está transmitindo. A Suelen entrou. Bem, boa tarde a todos. A gente está aqui super feliz, é quase que uma festa, uma comemoração, né? Porque é o encontro das pessoas das indicações geográficas, marcas coletivas e todos os signos distintivos de uso coletivo. Estamos aqui, eu, né, Kelly Bruch, a Liliana Locatelli, a Patrícia Barbosa, e a gente está no aguardo da Adriana Carvalho, que talvez tenha tido algum problema de internet, que é muito normal nesse período, né? Então a gente está no aguardo, assim que ela entrar, a gente incorpora ela aqui. Mas, né, vou dar uma contextualizada do porquê que a gente marcou muito mais essa conversa, né? Essa roda de conversa sobre esse tema. Nós, há um bom tempo atrás, temos trabalhado em conjunto alguns temas, alguns artigos, e a gente teve a ideia de fazer um livro, né, organizado por nós quatro, e visando lançar esse livro, visando apresentá-lo a um público mais amplo, nós organizamos então essa conversa dentro do evento que é o Quartas de Inovação, que é um evento do Parque Zenit da URGS, denominado então, né, inovação social, porque geralmente se fala em inovação tecnológica, né? Então, como a gente trabalha um pouco da propriedade intelectual, mas dentro da inovação social. Então, o nosso foco foi o uso de ativos intangíveis, meu Deus, está na minha frente, uso de ativos intangíveis coletivos para a promoção do desenvolvimento territorial. E dentro desse foco, então, a gente vai trabalhar com esses signos distintivos de uso coletivo, que são a indicação geográfica, a marca coletiva e a marca de certificação. E para a gente poder depois apresentar o livro, mas poder falar um pouco sobre isso, nós vamos fazer realmente uma ideia de conversa, de talk show, e eu vou primeiro apresentá-las e depois a gente começa, então, essa conversa. Eu vou apresentar também a Adriana, que talvez, né, não venha entrar, mas eu já deixo ela apresentada, para vocês conhecerem também as quatro organizadoras do livro. Então, eu vou começar pela nossa ausente, Adriana, que é a Adriana Carvalho Pinto Vieira. Ela é pesquisadora do INCT e empreendedora. Assim, só para contar um pouquinho dela, ela fez o doutorado em desenvolvimento econômico pela Universidade Estadual de Campinas, com Bolsa Santander. Ela fez o pós-doutorado pela política científica, desculpa, e tecnológica pelo Instituto de Geociências da Unicamp também. Tem um pós-doutorado também em agronegócios pela Universidade Estadual Júlio de Mesquitas, do Campo Tupã, e atualmente ela é pesquisadora, colaboradora do Instituto Nacional então, de Ciência, Tecnologia e Políticas Públicas, Estratégicas e Desenvolvimento. Além disso, ela é membro do Conselho Regulador da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos, do Vale da Uva Guete, no qual ela trabalhou um grande período, né? Fizemos todas nós juntos, de alguma maneira, pesquisas relacionadas ao Vale da Uva Guete. A nossa segunda convidada, e também uma das coordenadoras do livro, é a Liliana Locatelli. A Liliana, ela é doutora em Direito pela Federal de Santa Catarina, inclusive foi quando a conheci, né, durante o doutorado lá. É professora da graduação e pós-graduação em Direito da URI, de Frederico Westphalen, e da UniOesc, nas áreas de Direito Consumidor, Propriedade Intelectual, além de ter sido, né, a consultora sênior do projeto Diálogos Setoriais União Europeia-Brasil no tema das indicações geográficas. A nossa terceira, né, querida colega coordenadora do livro, é a Patrícia Maria da Silva Barbosa. A Patrícia é servidora do NPI, trabalha na área de marcas coletivas, indicações geográficas e marcas de certificação. É doutora em biotecnologia vegetal e propriedade intelectual pela Federal do Rio de Janeiro. É professora colaboradora do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e inovação do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde ministra a disciplina Indicações Geográficas e outros signos distintivos de uso coletivo. E eu sou a Kelly, tá? Sou professora da URGS, é meio estranho nessa aula apresentar, mas só para, né, basicamente, então, eu fiz o doutorado em Direito, minha tese de doutorado foi em Indicações Geográficas, eu dou aula hoje na URGS no Direito, mas também no programa de agronegócios e no Profinit, junto ao IFRS. Então, essas somos nós. Eu só quero registrar que eu vejo aqui um monte de gente conhecida. Se vocês quiserem ir se identificando aqui no chat para fazer os matches e os links, a gente está muito feliz de ter todos vocês aqui compartilhando desse momento com a gente. Então, para iniciar, eu gostaria de, primeiramente, né, perguntar, acho que tinha combinado que seria primeiro para a Patrícia, né, depois para a Biliana, é isso?
Me ajudem? É, né? Tá. Então, Patrícia, eu gostaria um pouco que você falasse, porque geralmente quando a gente fala, né, de desenvolvimento territorial, uso de signos, a gente vai para a indicação geográfica. E exatamente para reverter essa ideia, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre as marcas coletivas e as marcas de certificação e como que isso pode promover essa inovação social. Até inclusive citando, né, alguns dos artigos que estão presentes no nosso livro relacionados a isso. Patrícia. Tá mudo o microfone. Só para começar já diferente, muda. A Kelly já começou falando assim de um dos pontos que me são bem caros, né? São dois tópicos que eu gosto bastante de trabalhar. Comecei a escrever mais sobre coletivas, né? Foi inclusive uma indicação de uma das pessoas que hoje está como autora no livro, que ela é professora da Academia do INPI, que é a Patrícia Peralta, que ela chamou a atenção que tinha muito pouco escrito sobre marca coletiva no país, e de fato, como eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha pouca informação, mas que era um assunto muito amplo, né? E que a gente já estava começando a falar de indicação geográfica, que continua ainda sendo bastante desconhecida do grande público, mas já tem um volume maior de publicações. E as coletivas ainda continuam com poucas publicações. Então, eu fiquei muito feliz quando nesse livro a gente conseguiu colocar alguns capítulos que falam de marcas coletivas e um também que fala de marca de certificação. Deixa só eu pegar a minha colinha aqui. Nós temos 9 capítulos no livro, não, 8 capítulos, né? E alguns deles são sobre coletiva e certificação. Alguns trazem até algumas informações, e o que é mais interessante da gente destacar das coletivas diferentes das indicações geográficas? Um dos primeiros pontos que a gente sempre discute bastante é quem é o titular de uma indicação geográfica e quem é o titular de uma marca coletiva. Numa marca coletiva, o titular vai ser sempre uma entidade coletiva. Ah, mas na EG também pode ser uma entidade coletiva? Pode, mas também pode ser uma pessoa física, desde que ela consiga comprovar que ela é o único produtor no local. Nas coletivas não existe essa exceção. E nas coletivas, uma outra coisa que faz uma diferença muito grande com relação a quem vai utilizar o sinal é que, para utilizar esse sinal da marca coletiva, é obrigatório que seja associado ao titular da marca, a quem fez o pedido no INPI. Na indicação geográfica, isso não existe. E é um ponto bastante sensível para a gente aqui no Brasil, porque é um ponto diferente de outros países. Na Europa, por exemplo, essa obrigação ela não funciona da mesma forma que funciona aqui, porque a obrigação aqui é só para a marca coletiva. E um outro ponto muito interessante, que aí eu já destaco até um dos capítulos, que aí eu vou falar o nome aqui inteirinho, porque a gente conhece a pessoa, acaba chamando só a pessoa, mas na verdade é o capítulo 6, que é do Igor Martins, do Vinícius Câmara e da Patrícia Peralta, que eles trazem bastante informações sobre um documento essencial da marca coletiva, que é o regulamento de utilização. Ele pode ter uma certa similaridade com as indicações geográficas, com o atual caderno de especificações técnicas, mas é um documento bem diferente. Ele é bem diferente porque a indicação geográfica ela está sempre amarrada a um nome geográfico. Ela está sempre amarrada a uma contextualização geográfica. É a principal característica da indicação geográfica, é a origem geográfica. Uma marca coletiva, isso não é obrigatório. Você pode ter tanto na próprio nome da marca, qualquer outro signo, você pode colocar qualquer outro termo, que não o nome geográfico, e no regulamento você pode destacar várias outras coisas que sejam importantes para aquela marca. Nesse capítulo, por exemplo, ele chama a atenção, que foi uma frase que eu gostei muito, falando que esse regulamento, e no caso também o caderno de especificações técnicas, a gente pode abrir para isso, ele é um instrumento favorável, em princípio, mas que pode se tornar uma armadilha, se ele não for bem redigido. Então, na hora de fazer esse documento, que é o coração de uma EG e o coração de uma marca coletiva, a coletividade tem que ter muita atenção no que ela vai colocar. Ela não pode idealizar o que seria o que eles gostariam, e sim o que é real, o que é possível, o que realmente faz diferença para eles. Então, esse capítulo fala sobre esse documento importante da coletiva e para quem trabalha em indicação geográfica, vale a pena ler para poder fazer as comparações com o caderno de especificações técnicas. Outro artigo que também fala da marca coletiva é o 7º. Nesse artigo, que é da Patrícia Peralta também, da Suelen Vargas, eles estão trazendo um caso, que é um dos casos mais antigos de marcas coletivas, que é a Morango, que foi inclusive a dissertação da Suelen, porque nós temos muito poucos trabalhos feitos sobre marcas coletivas, principalmente o que aconteceu depois do registro.
Da mesma forma que o pós-registro de G ainda é um mistério, né? Porque a gente ainda não tem tanto tempo de registro, os casos das marcas coletivas também são. Então, nesse capítulo, traz um pouco de como aconteceu o registro, de como é o regulamento deles, e traz um outro item que eu acho muito interessante, foi a união dessa marca coletiva a um outro ativo de PI, que seria o design. Como foi trabalhado através dessa coletividade para que desse um foco diferente no produto na hora que o consumidor vê na prateleira. Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, e às vezes eu sou um pouco criticada, porque a gente fica na seara da proteção jurídica, mas o que é o que o consumidor reconhece? Né? Então, ele está prestando atenção no formato jurídico, se é uma coletiva ou uma indicação geográfica, ou ele está valorizando alguma outra informação, seja uma origem geográfica, ou seja, a origem de uma coletividade, ou seja, uma outra informação que possa ser trazida, por exemplo, uma certificação orgânica, ou então, como tem aqui no capítulo do Rafael, deixa eu ver qual é, o capítulo 3 do Rafael Faria e do Alexandre Vasconcelos, que eles trazem um caso do uso de uma marca de certificação que poderia ser aplicada aos conhecimentos tradicionais do artesanato indígena. Então, é outro enfoque que também poderia se tratar de uma chamada inovação social voltada para artesanato, especificamente indígena, e trabalhando em conjunto uma marca de certificação. E o último capítulo de marca coletiva, para eu passar a fala para a Liana, que eu já estou falando demais, é o capítulo 8 da Sheila Mello. Ela traz não só as coletivas, como também as indicações geográficas do estado do Pará. E é bastante interessante que no momento em que ela fez a pesquisa, está igual. Existem 4 registros de marcas coletivas e 4 registros de indicações geográficas para lá. São produtos e serviços diferentes. Quem lê o capítulo vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais. E aí eu queria passar a bola para a Kelly e também para a Liliana, que uma das coisas que me chama bastante atenção quando a gente está falando sobre inovação social e a possibilidade de desenvolvimento através de signos coletivos, é que grande parte dos registros de IGs estão acontecendo do ano passado para cá. Nós temos cerca de, deixa eu procurar minha colinha aqui de novo, nós estamos com 88 registros nacionais até a semana passada, sendo que 13 foram nesse ano, em 2021. Então, a gente tem uma leva muito grande de registros que não tem nenhum ano. E aí eu queria passar para a Kelly e para a Liliana essa situação de como a gente pode avaliar essa situação de que existe realmente esse potencial de desenvolvimento em várias frentes e esses números de registros que estão chegando e a nossa experiência com esse tipo de ativo no país. Obrigada, Patrícia. Eu estou tentando aqui acompanhar no chat. A Suelen e o Igor divulgaram aqui alguns links. Então, se o pessoal, principalmente os autores, mas outros, quiserem colocar aqui os autores, o Lattes de vocês, algum link de alguma coisa que vocês queiram divulgar também, aqui dentro da Sala da Elos, que também está sendo compartilhado, né, no Facebook, desculpa, no YouTube, hoje eu estou confusa, no YouTube. Podem divulgar aqui, podem clicar aqui, que a ideia é que a gente... Isso, Suelen, coloca lá no YouTube também, porque assim a gente consegue também deixar perenizado lá para os demais poderem acessar depois o link com o Lattes de vocês, com alguns artigos de vocês. Então fiquem à vontade mesmo para isso, que a ideia é que a gente possa realmente difundir esses ativos intangíveis de uso coletivo. Bom, Liliana, então eu gostaria de passar para você, né, dando a incumbência de falar um pouquinho desses artigos, né, que trataram de indicações geográficas e também, claro, né, perguntar para ti, falar um pouco sobre IG, pensando que a gente tem algumas pessoas também que aqui não conhecem exatamente a discussão, né, e quais são esses desafios. Agora que a Patrícia colocou em números, né, que só nesse ano foram 13, porque a gente está acompanhando, toda semana uma IG nova, né? Fala assim, meu Deus, deve estar uma produção, assim, um trabalho absurdo dentro, né, do setor de vocês para conseguir tá dando escoamento, porque eu sei que tinha uma demanda muito represada também, inclusive de IGs antigas, né? Então, a nossa curiosidade é a nossa, né, como que vai ser isso para o futuro? Quantas dessas a gente vai ver efetivamente lá no mercado, podendo ser comprada pelo consumidor, podendo realmente ganhar visibilidade? Bom, Liliana, por favor, só liga o microfone. Isso. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com esse grupo super seleto, com tantos pesquisadores na área de G, tanta gente que trabalha nos NITs das universidades, muito bacana.
Quero aproveitar, em nome das organizadoras, cumprimentar o Jorge Tonieto, que fez o prefácio do nosso livro, né, e que é um dos precursores do tema, teve na minha banca de doutorado, enfim, introduziu muitos dos conhecimentos que nós temos até hoje, aqui hoje no nosso país. Então, obrigada pela participação e pela colaboração. Bem, eu não vou referir especificamente, né, o conceito de indicação geográfica, porque a gente já pode observar que tem bastante gente que conhece o tema, né? Mas como a Patrícia já referiu, nós estamos falando de um signo relacionado à origem geográfica. A indicação de procedência apenas referindo à notoriedade ou reconhecimento do local, e a denominação de origem com um vínculo objetivo de uma qualidade ou característica que tenha vínculo com esse meio, com fatores naturais e humanos. Bem, eu gostei muito de nós termos desta vez uma obra mais eclética, porque quando a gente fala em desafios, quando a gente fala em desenvolvimento, quando nós falamos em sinais coletivos ou signos coletivos, existiu aí uma expectativa muito grande em torno das indicações geográficas instrumentalizarem ou não o desenvolvimento econômico, e alguns cases não foram cases de sucesso como se esperava, né? Porque, primeiro, um erro, eu acho que algum equívoco nosso mesmo de entender, olha, o registro era o fim. Não, o registro é um meio, né? Então, se trabalhou muito no início dessa caminhada com o registro. Também a gente pode identificar que muitas vezes os agrupamentos eles têm ali uma produção coletiva, mas buscaram em determinado momento uma indicação geográfica quando o que mais se aplicaria ali era uma marca coletiva ou até uma marca de certificação. Então, essa questão de acertar o diagnóstico também é uma questão que hoje nós temos um pouco mais de maturidade, então eu levo mais fé nas indicações geográficas que estão sendo reconhecidas e registradas hoje, porque eu acho que nós atingimos esta maturidade de conseguir fazer um diagnóstico melhor. Um exemplo disso são os pedidos de alteração de registro que nós temos, em que se pede para alterar de indicação de procedência para denominação de origem, porque não se identificou naquele momento, ou se entendeu que era difícil comprovar aquele vínculo objetivo do produto com o meio. Então, eu penso que hoje nós estamos, assim, em termos, assim, não só academia, mas também os técnicos, também os extensionistas, as pessoas, os representantes dos produtores que trabalham com isso estão mais maduros para poder identificar, fazer esse diagnóstico e tirar melhor proveito dessas potencialidades das indicações geográficas. Mas voltando à obra que eu estava referindo, que eu achei interessante, é que nós temos aqui não só indicações geográficas, como a Patrícia referiu, os artigos, acho que o 7, o 6, o 3, mas nós temos um perfil de estudos bem dinâmico. Nós temos desde a questão indígena, relacionado tanto à indicação geográfica como à marca coletiva, a marca de certificação, até a Patrícia citou o capítulo 3. Nós temos também o capítulo 4, falando sobre etnodesenvolvimento, da Silvia, Cristina, Ana Elisa, Adriana e Cristiane, que é bem interessante, traz essa perspectiva da importância de você também trabalhar com a ideia de identidade cultural com os povos indígenas. Temos a questão também aí sobre a perspectiva de desenvolvimento, o primeiro e o segundo capítulo. Também não deixamos de ter uma visão mais técnica, o artigo do Samir, se não estou enganada, é o artigo 5º, ele traz também uma das questões que a gente sempre entendeu como um dos desafios, a nossa questão da nossa regulamentação jurídica, que nós precisamos estabelecer parâmetros legais adequados para que, no momento em que o produtor, os titulares das indicações geográficas tenham o seu registro, estejam no mercado, eles tenham segurança jurídica também em relação a esse sinal. Se não perde um pouquinho da razão de ser, né? Nós já evoluímos muito com a IN 95/2018, mas sabemos que ainda precisamos evoluir em termos de legislação. Então, o capítulo 5 traz essa abordagem mais técnica, fazendo aí um paralelo com a União Europeia, vendo, enfim, até que ponto aqueles parâmetros servem ou não servem para a gente. E, enfim, achei interessante também a abordagem que a Sheila faz no último capítulo, já referido pela Patrícia, porque traz essa perspectiva de que nós temos que olhar, não dentro de um Estado, quais são as potencialidades daquele setor produtivo, tanto como IG, quanto marca coletiva ou como marca de certificação, e o impacto disso naquele ambiente, que, claro, no artigo que ela coloca ainda é um pouco incipiente para avaliar. Mas, enfim, essa é uma visão, assim,
bem ampla de todos os temas que nós temos nessa obra nesse ano, né? E os desafios, ou seja, já que nós já podemos ter alguma ideia, precisamos evoluir na legislação, temos um artigo técnico, precisamos ter a questão da identidade presente, precisamos fazer um diagnóstico adequado para saber qual signo coletivo realmente vai espelhar melhor a produção, aquela cadeia produtiva daquela região, a identidade daquela região, os anseios daqueles produtores, enfim, para que nós não tenhamos aí apenas ativos que são protegidos, mas que não se concretizam, não se materializam e não efetivam as potencialidades que esses sinais realmente podem trazer. Acho que era isso. Eu tive notícia de que a Adriana está entrando daqui um pouquinho, então vai dar tudo certo. Bem, ouvindo a Liliana, uma coisa que me ocorreu e que eu acho que agora a gente tem tido mais maturidade para analisar. Porque antigamente a gente ia para algum projeto e as pessoas pensavam como reconhecer a IG, né? E hoje a gente consegue dar um passo anterior e olhar assim, qual é o melhor instrumento, né? Qual a melhor ferramenta para aquela região, para aquele local, para aqueles produtores. E também dar esse passo anterior, inclusive, que é algo que talvez não acontecesse no início, era perguntar para os produtores o que eles querem, para que eles querem um signo, qual será o uso. E daí vem essas questões relacionadas à titularidade, relacionadas a ter ou não uma organização, relacionadas a ser ou não atrelado estritamente ao território. E as outras questões, né, que também são trazidas, e tem o artigo, por exemplo, do Samir trata disso, né, que é como eu começo a ter essas diferentes possibilidades, eu começo a ter conflitos, né. Eu adoto primeiro uma estratégia da marca coletiva, mas depois eu quero uma indicação geográfica. Posso? Eu registrei uma indicação geográfica e não deu certo, mas eu quero uma marca coletiva, vai dar? Tinha uma marca antes de produto, e agora eu quero uma indicação geográfica. Quais são os problemas? E a gente começa a chegar, pensando agora nos nossos estudos iniciais, porque eu acho que nós começamos mais ou menos juntas em 2005, 2006, né? Mais ou menos a estudar esses temas. E naquela época, o nosso desafio era entender o que era, né? E depois a gente chegou no momento de entender, bom, o que é, a gente está começando a entender, as pessoas estão começando a pedir, mas e agora, o que a gente faz com esse mundo de signos reconhecidos? E agora a gente chega numa outra maturidade que é, além de escolher, para que serve? Está funcionando? O propósito pelo qual foram reconhecidos estão sendo implementados? Eu acho que é um desafio bem grande. E é o que a nossa pesquisa, de maneira geral, eu imagino, vai se direcionar, né? Que é esse, tanto o pós, né, IG. Eu acho que ainda não vi ninguém falar sobre pós-marca coletiva e pós-marca de certificação, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque eu também começo a ver agora vários projetos de reconhecimento da marca coletiva, daí fazem a mesma coisa que acontecia com a IG, fazem o evento de reconhecimento da IG, da marca coletiva, e esquecem, né? Que ela tem que ter, é um fomento constante, uma marca só vai ter valor se ela for reconhecida, se eu não trabalhar para ela ser reconhecida, ela não vai ter valor, e isso tudo parece que ainda precisa ser trabalhado. E até uma coisa que o Tonieto, né, que eu acho que também nos precede a todas, né, que foi quem lá em 95, 96 iniciou, né, aqui no Brasil, embora a gente tivesse feito o doutorado antes sobre o tema, ele traz essa discussão no Brasil, né. Nós conseguimos, num primeiro volume, num segundo volume, falar muito dessas questões mais incipientes. Nesse terceiro a gente já consegue ver, né, o terceiro volume do livro, dessa série né, que a gente tem feito, a gente consegue já ver uma evolução maior. E eu imagino que o quarto, quando a gente for lançar, se a gente for lançar, né, vai ter um foco muito maior de ir, né, o dia após. O que a gente vai fazer com isso, né? Uma coisa que eu queria, antes de voltar a palavra para vocês, comentar, que eu acho que é bem importante, que no primeiro artigo, né, que a gente tem no nosso livro, teve uma pessoa, né, que acabou escrevendo, submeteu, e infelizmente acabou nos deixando na sequência, que foi a Ana Eleonora Almeida Paixão. Eu só queria lembrá-la, né? Eu sei que tem muitos alunos que estão aqui, que foram alunos dela, e que conviveram, assim como tem muitos amigos nossos, né, que a gente, ao longo da trajetória, foi, né, adquirindo e eles vão indo, né? Faz parte da nossa vida. Mas a parte legal é que
as indicações geográficas, elas acabaram unindo, tô vendo aqui todas as pessoas, né? Uma família muito rica, muito legal de pessoas que acreditam que esses signos distintivos, eles podem realmente fazer diferença, né, no território. A Adriana não entrou ainda, estamos esperando ela entrar, mas eu acho que a gente pode ir para a segunda rodada, porque estava esperando agora para ver se ela entrava, né? Aí só aproveitando veja como é quando a gente fala, né, da questão do que é importante reconhecer. E também não podemos esquecer que esse processo continua tendo importância, porque nos deparamos aí com nenhuma nem duas, mas várias indicações geográficas que não conseguem chegar ao mercado, porque registraram um regulamento de uso, que hoje é o caderno de normas técnicas, que não condiz com as práticas dos produtores. Então, esse olhar, esse amadurecimento também nesse processo de reconhecimento, de formalização disso, é muito importante. Às vezes, no anseio de termos aí, olha, vamos ter em quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Aquela coisa, quanto tempo nós vamos ter o registro, vamos ter essa documentação na mão, e o quanto é importante que os produtores sejam protagonistas disso. Temos até indicação geográfica, os produtores não reconhecem nenhum nome que foi protegido. Né? Nem isso eles não conseguem se reconhecer. E aí, quando não existe isso, se nenhum produtor reconhece, como é que isso vai chegar no mercado? Que identidade isso quer resguardar? Perde um pouco do sentido, né? Então, como a gente falava na questão da importância ou não do registro, do pós-IG, para chegar a tudo isso, nós também precisamos, felizmente, conseguimos já amadurecer, né? Espero que essa demanda de novas IGs já consiga ter superado os equívocos que nós cometemos pela nossa falta de experiência durante todo esse tempo. E ainda, uma das coisas que eu observo muitas vezes, né, principalmente em bancas, né, de mestrado, é que ainda nós temos os novos entrantes, né, os pesquisadores que estão começando agora, e que acham, né, que a indicação geográfica, ou a marca coletiva, ou a marca de certificação vão salvar a situação. Vão salvar, vão fazer assim, tipo, eu brinco que é um pozinho mágico, né? Que você joga a indicação geográfica naquele lugar e nasce, né? Dinheiro, sei lá, turistas, essas coisas todas, né? E para essas pessoas que estão chegando novas, é bom que a gente leia, né? Aquilo que já foi escrito sobre as coisas interessantes, as coisas boas, mas também todas as dificuldades que já tiveram, para que a gente não crie, né? É que eu tenho visto realmente muito artigo, muita dissertação falando das coisas bonitas. Olha só quem entrou. Liga a câmera, Adriana. Adriana chegou. Adriana chegou. Adriana, liga a sua câmera. Não, ela tá aqui, ela tá aqui. Eu tô vendo ela aqui do ladinho. Mas que também, e isso é uma demanda que a gente tem muito da academia, a gente também precisa pesquisar essas situações que não deram certo, para que a gente tenha documentado em artigos publicados, né, o que seria importante evitar. Adri, tu está conseguindo ligar a câmera? Não. Não. Tá, aqui embaixo tem isso é a parte, né, operacional, vamos lá. Aqui embaixo tem um íconezinho que parece uma câmerazinha, do lado do microfone, do lado do headphone, é só clicar em cima. Pronto. Tá, então agora ele vai habilitando, beleza. E, bom, eu acho que esse é um dos problemas, né, que... Então, agora a gente aqui, a quarta pessoa da nossa quadrilha, né, porque mais, né, 4 pessoas ou mais já dá uma quadrilha, então a Adriana Carvalho, que eu já te apresentei lá no início. Quarteto fantástico, quadrilha não. Eu tava pensando em quadrilha de festa junina, mas tudo bem. Adriana, você estava ouvindo um pouquinho, né? A gente estava contextualizando. E eu queria te fazer agora aquela pergunta, né? Que eu tinha organizado, né? Que é falar um pouquinho dessa questão, né? Bem, tipo assim, a gente sabe que contigo dá. Como que é quando uma indicação geográfica é reconhecida na prática, né? Lá na ponta. Por exemplo, lá, e é um dos pontos que eu gosto muito de puxar, tu tem uma experiência muito grande no Vales da Ubaguete. Depois de toda essa parte bonita da festa, do reconhecimento, como é que uma indicação geográfica realmente pode trazer algum tipo de desenvolvimento para aquele território? Isso é possível? Isso acontece? Olha, o que eu vivenciei lá em Uruçanga, no começo foi bem difícil, né? Até que eles realmente absorvessem tudo o contexto da indicação geográfica. Enquanto tinha muito apoio ali da prefeitura municipal, até como se fosse... Espero que não tenha ninguém me escutando de lá, mas assim, eles se apoiaram demais
na prefeitura, no apoio da prefeitura, e depois que mudou o prefeito e foi retirado esse apoio para eles, eles souberam andar com as próprias pernas, né? Não é a mesma coisa, daí são passos menores, mas quem sabe sejam passos mais firmes, mais seguros, né? Então eles tiveram que se modificar todo, e eu acho que isso fez bem para eles, porque hoje a Vindima, por exemplo, esse ano, por causa da pandemia, eles tiveram que se reorganizar de uma tal maneira que eles recebessem as pessoas dentro das vinícolas. E, na verdade, a Vindima era na praça, com tudo pronto, né? Então, a cada ano, eles vão tendo que se reorganizar. E, com isso, eu acho que eles acabaram crescendo, né? Mas o que a gente percebeu que, ao longo... Eu fiquei com eles lá há 7 anos e convivo ainda muito com eles. Cada vez mais as pessoas vão lá procurar saber, entender o que é a tal da uva Goethe, que quando você vai no mercado não existe, né? Na verdade, ainda o mercado deles não é tão expandido assim, a não ser que você compre pela internet. A própria Liliana já foi em Balneário procurar o vinho e não encontra. Então, são mercados específicos ainda que eles têm, porque também não são tantas garrafas, né? A produção, haja vista que só tem 55 hectares de uva Goethe, não é uma produção tão grande, e a uva Goethe não é tão produtiva quanto as outras. Mas eles acabaram crescendo ao longo desde 2012, que eles alcançaram realmente a IP, né? Eles já estão pensando na ADO, já estão se organizando para buscar a ADO agora, com acho que mais maturidade, né, para solicitar o registro. Então, eles ganharam, o território está ganhando. Não ganha, assim, da noite para o dia. Às vezes, o seu Renato falava, acho que não é a minha geração que vai ver isso. Quem sabe só as próximas gerações. Eu plantei, mas não vai ser eu que vou colher. Ele já está colhendo alguns frutos do que eles plantaram, né? Não é uma coisa grandiosa, não é um saco mágico que concedeu o registro, está tudo resolvido. Não. Acho que a hora que consegue o registro, daí que vai aumentar o trabalho, né? Então, as pessoas não podem romantizar, né? O Tuca fala muito em romantizar. A IG não é uma varinha de condão. Pronto, conseguiu a IG e tudo vai dar certo. Não, acho que o trabalho começa mesmo, né? O trabalho mais árduo começa mesmo depois da concessão do registro. Até a gente fez alguns trabalhos, já acho que a Liliana estava junto com aquele Edudinho, e a gente viu que falta apoio de políticas públicas, falta apoio, né, de muitas pessoas, nem todas as regiões, essas universidades estão junto. Então, assim, cada uma tem o seu problema, que nem eu saí da Unesc, a Unesc não deu mais apoio lá para os Vales da Uva Goethe, eles ficaram órfãos de tudo. Agora o Zili está voltando com alguns projetos, então cada um é peculiar na sua região, mas a maior reclamação é falta de fomento, falta de apoio de universidade, falta de apoio de prefeitura, né, municipal, estadual. Então tem várias coisas assim que ainda assim, ainda eu acho que o maior problema é que as pessoas, a população comum, a sociedade, não sabe o que é uma indicação geográfica. E a partir do momento que ela não sabe, eu tenho amigas, o que é isso? Não, nem sei o que é. Eu trago o vinho, né, aqui para o Paraná agora, falo que né, a primeira indicação geográfica de Santa Catarina. Aí elas falam, nós vamos tomar champanhe. Eu, pelo amor de Deus, não vamos tomar champanhe, nós vamos tomar um espumante, né? O que é uva Goethe? Até você explicar e tudo. Então, as pessoas não sabem o que é IG. Eu acho que o maior trabalho, e eu acho que achei bem legal isso que o Sebrae fez de ir na Fátima Bernardes e divulgar mais, popularizar o que é uma IG, que se você for na Europa, em qualquer gôndola do supermercado tem
vinhos com IG, as pessoas sabem o que é, aqui não sabe, né? Então, eu acho que nós devemos, temos que cada vez mais popularizar o que é indicação geográfica. Aí Eu queria aproveitar esse gancho da Adriana, né, falando sobre essa questão de quanto o sinal ainda é desconhecido, que ao longo de pouco mais desses 20 anos que a gente está trabalhando com a registrabilidade, né, e foi solicitada essa possibilidade de ter alteração do registro, com base justamente no que foi aprendido ao longo desses 20 anos, de como a documentação apresentava, muitas vezes ela não era compatível com a realidade, ela às vezes podia engessar a utilização da indicação geográfica, né, e por isso essa possibilidade de alteração é um importante diferencial que veio no final agora com a IN 095, que entrou em vigor em 2019, mas mesmo assim ela já está completando 2 anos e apenas 4 pedidos de alteração foram feitos ao INPI. Então, mesmo que tenham esses 2 anos, o tempo ainda é curto para que as coletividades possam se organizar para identificar o que realmente pode ser alterado, dentro do que é possível, dentro da instrução normativa, né? De que forma isso poderia ser utilizado a favor deles, porque não é um processo simples. Sempre que se trabalha com coletividade, a gente está falando de pessoas que, em princípio, eram concorrentes, que vão passar a trabalhar em conjunto em prol de um único sinal. Eu falo sinal porque na legislação, na nossa LPI, marca está como sinal, né? E aí eu sei que tem toda essa situação do signo, para o pessoal que está chegando agora, como a Kelly falou, pesquise a diferença entre sinal e signo, que é importante. Mas eu acabo falando sinal porque a nossa LPI fala de marca como sinal. Então, é importante que, sempre que tem uma coletividade, haja tempo e espaço para que as pessoas possam conversar entre si. Porque modificar essa ideia de concorrentes pelo mesmo produto, que muitas vezes trabalhavam assim apenas com preço, passem a trabalhar em coletividade, pensando em uma valorização não só da qualidade do produto, mas principalmente da origem do produto, porque a função da IG é sempre em cima da origem geográfica, né? Eu conheço casos em que me foi falado de uma das primeiras indicações registradas, que um dos participantes falou que, no final das contas, os integrantes eram cerca de 6 integrantes que faziam parte da coletividade. Eles tinham interesse em divulgar seus produtos, não só a sua marca, mas o seu produto. Não era a região, não eram as diferenças que estavam sendo encontradas naquele local, não era o histórico. Acabou se tendo um registro, foi a ideia do registro, mas não existia a sensação de coletividade, de pertencimento, como a Liliana falou, de identidade. Porque é fundamental, a partir do momento que você está se identificando sobre um signo, sobre um sinal, que você construa aquilo ali como é a minha identidade. E alguns outros trabalhos que a gente já teve condições de ver sobre o pós-IG, lá das primeiras, inclusive do Dupin, que a gente já citou, e eu não gosto de falar dele agora, porque eu ainda não estou podendo, mas um dos trabalhos dele, ele fala, e foi o meu também de Paraty no mestrado, a gente conseguiu identificar o prazer que as pessoas voltavam de dizer a sua origem, de onde eles eram, né? Então, um dos primeiros motivos assim que eles consideraram de impacto para o pessoal de Paraty foi o orgulho de voltar a dizer que era cachaceiro, que era produtor de cachaça, um produto que tinha até tempos antes não era nem um pouco valorizado na região. Então, assim, essa sensação de pertencimento, de valorização da origem, de participar de uma coletividade, de que não é simplesmente o preço, né? Eu acho que isso é fundamental para que esses sinais consigam fazer, de fato, a função deles inicial. E no caso da marca de certificação, tem um item muito importante. Quem usa a marca de certificação são aqueles que foram certificados, que foram autorizados pelo titular da marca de certificação. Não é ele que usa. Então, para que esses certificados tenham condições de usar aquela marca de certificação, existe um custo que, em geral, é um custo alto. E só se tem interesse em utilizar uma marca de terceiro que tem um custo alto, a partir do momento que essa marca ela tem um valor que seja percebido pelo consumidor. Porque a gente toca novamente no ponto do consumidor. Ele tem que estar apto para pagar um valor a mais, porque ele reconhece que aquele produto, com aquela identificação, com aquela imagem, com aquele nome, ele tem algo diferente dos outros. E esse é um ponto assim crucial, como vocês falaram do pozinho mágico, do desenvolvimento, de tudo vai ficar bonito, não faz sem o esforço. Porque se o consumidor, que é a ponta final do esforço,
né, não reconhecer, ele não vai estar apto nem interessado em pagar mais. Ele vai pagar menos porque ele não consegue identificar por que eu vou pagar mais. Então, assim, eu acho que a gente está numa fase muito importante de conseguir levar a informação para o consumidor, porque esse produto é de fato diferente. Ele custa mais porque ele traz o que atrás dele? É uma coletividade, é uma história, é um controle, é uma delimitação que você não vai ter em outro local. Então, a gente está numa fase muito importante de levar todas essas informações para o consumidor, porque no final das contas ele faz toda a diferença. Sim. E o que foi legal também é porque a uva Goethe teve todo um contexto histórico, até na época de Getúlio Vargas, ele foi o vinho oficial, né, do Palácio do Catete, e daí com a mineração lá, todo mundo ganhava muito mais na mineração do que trabalhar com vinho né, e plantar uva, e dava muito mais trabalho. E hoje está retornando, está se resgatando essa questão do plantio da uva, né? Tanto que são só 55 hectares de produção para produzir o vinho e os espumantes Goethe. E a prefeitura até lançou uma campanha de fornecer a muda, né? A partir da Epagre, de doar a muda para que houvesse novamente o replantio de parreirais de Goethe por várias outras famílias e não só aquelas que realmente ainda plantam, né? Então, eu acho que isso acaba resgatando a história deles mesmo, né? Eu acho que a IG está fazendo com que resgate a história deles, da região, você plantar o uva Goethe no seu quintal, né? Então, isso é legal que também resgata a história, é uma questão histórica deles. Eu queria fazer um resgate de uma coisa que foi comentado e depois eu quero passar para a Liliana. Uma das coisas que a gente comenta muito nós precisamos de apoio do poder público, auxílio do poder público. Mas eu acho que algumas vezes a gente esquece, não sei, ou talvez trata de maneira diferente, né? Que mesmo a indicação geográfica, mas também, especialmente marca coletiva, marca de certificação, são bens privados, de titularidade privada. E eles demandam um investimento. Claro que as coisas, digamos assim, funcionam melhor quando tem uma política pública de incentivo. Mas deveria ser de tal forma que, no decorrer de um tempo que não fosse muito longo, as pessoas conseguissem andar com as próprias pernas e pudessem, a partir daquele impulso inicial, se estabelecer. E eu acho que em algum momento a gente perdeu essa lógica, né? Porque a indicação geográfica ela não é um bem público, né? Ela é um bem privado. O foco e daí por isso que eu vou passar a palavra para a Liliana, que ela me pediu para responder a Fernanda, né? Mas acho que alguma coisa a gente perdeu aqui no meio desse caminho, né? Bom, Liliana. Observando a pergunta da Fernanda sobre a questão do valor agregado, eu penso que até a minha tese de doutorado foi sobre a IG ser ou não ser um instrumento de desenvolvimento econômico, num viés, na época, bem econômico. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa de campo no Vale dos Vinhedos, com a ajuda do Tonieto, e tinha uma vinícola familiar, uma das filhas, que começou a trabalhar na área, ela disse que era difícil ela explicar para o pai dela que eles teriam naquele... Eu não sou da área, então eu vou tentar explicar com as minhas palavras. Enfim, em vez de ter vários cachos de uva que eles iam cortar, iam ter um único cacho de uva com uma seiva melhor. Em vez de produzir 100 garrafas de vinho, eles iam produzir 3 ou 4 garrafas de vinhos com valor agregado. Bom, essa é uma situação, como você coloca, o vinho, sim, pode ter um valor agregado muito diferente. Mas eu vejo o desenvolvimento econômico e, enfim, essa inovação social como um aspecto mais amplo. Por exemplo, o caso da banana de Corupá, né? Era uma banana que não tinha muito reconhecimento, porque até a cor dela ela é um pouquinho diferente, às vezes machucada na forma da colheita por causa do frio, e ela não tinha sequer o mesmo preço que tem uma banana que hoje a gente sabe que talvez tenha um sabor menos doce do que ela, e ela conseguiu essa aceitação do mercado, está conseguindo essa aceitação do mercado consumidor. Além disso, não só sobre a questão da perspectiva de agregar valor, ela ampliou o mercado, ela ampliou a demanda, ela ampliou as atividades lucrativas indiretas, o turismo que tem lá hoje, ou seja, não só consumir o produto, mas consumir a história, a tradição, a identidade, o saber fazer. E o que eu acho mais importante, o que eu mais gosto de trabalhar com IG é aquilo que a Patrícia falava, que a gente falava antes, sobre pertencimento.
Achei tão bonito ouvir o pessoal de lá dizer, como ela disse agora, o pessoal tem orgulho de trabalhar com a cachaça, ter orgulho de ser filho de bananicultor, que antes as crianças tinham vergonha disso, hoje elas vão para a escola, lá até as luminárias das ruas tem em forma de banana, tem a banana na lama, que é um campeonato de lama, e todo ano as crianças elas fazem uma competição com um slogan, para ser o slogan da cidade sobre a banana. Enfim, é esse impacto, é esse tipo de desenvolvimento, é fortalecimento da cultura, é uma produção que já estava descaracterizada e que também não tinha mais mercado e que hoje está conseguindo encontrar o seu lugar. Então, não necessariamente vai agregar valor, mas vai incrementar as atividades lucrativas indiretas, pode sim potencializar a economia e, principalmente, pode trazer toda essa outra questão a reboque. Também lembro de uma palestra que me emocionou, né, lá em Belo Horizonte, quando um senhor, se eu não me engano, era do Queixo da Serra da Canastra, ele disse que ele investiu, que o filho dele era arquiteto, foi fazer mestrado em Milão, teve bolsa e que voltou e trabalhava na loja de queijos dele, era arquiteto de queijos. Porque ele voltou e viu que a atividade que o pai e a mãe se dedicaram o resto da vida começava a ter valor, começava a ter reconhecimento. Então, o maior orgulho daquele pai não foi o estudo que ele conseguiu dar para o filho, mas depois de tudo que o mundo que o filho conheceu, voltou e estava vendendo queijo e investindo nessa produção. Então, eu penso que é isso que sempre me fez ver a indicação geográfica com um olhar diferente dos outros sinais. Apesar de ela ter essa concepção de direito privado, eu penso que ela não tem essa apropriação que os outros sinais têm, né? Então, nós também temos que ter um olhar aí, enquanto política pública, um pouquinho mais sensível, eu penso, para essa área. Espero ter te respondido, Fernanda, porque eu vou abrindo parênteses, contando caos aqui e me esqueço da pergunta original. Eu penso na política pública no sentido porque assim, enquanto está dando um apoio e que eles acham que aquele apoio passa a ser obrigatório, é diferente de quando é uma política pública que é naquele momento dá aquele apoio, mas depois eles andam com a própria perna, né? Então, eu acho que eu vejo pelos vales, enquanto tinham bastante apoio da prefeitura e que a prefeitura simplesmente retirou, eles tiveram que se readequar e se readequaram muito melhor, né? Eles se reinventaram muito melhor do que eram antes. Eles oferecem produtos, oferecem serviços e produtos diferenciados e a comunidade com isso também começou a se envolver mais com todo, porque antes só as vinícolas que ganham. Não, a sociedade inteira ganha quando todo mundo está junto, né? E quando a prefeitura acabou saindo esse apoio direto, eu acho que a sociedade enxergou a IG diferente, né? Não era só as vinícolas, todo mundo podia estar se ajudando. Então, eu acho que precisa a política pública, mas de maneira sei lá, não sei como que deve ser. Exatamente como deve ser, eu não sei, mas ela tem que ser mais adequada, né? Eu queria agora, tipo assim, eu adoro, tô feliz hoje fazendo um monte de provocação, né? Eu queria fazer uma provocação, que a Lina colocou essa questão da indicação geográfica. Eu, particularmente, vejo isso também como um potencial, talvez diferente, mas com um potencial em relação às marcas coletivas. Pelas restrições que ela tem, você só pode ser, né, de uma coletividade, tem que ter as características da coletividade. Como é que eu incentivo essa ideia do coletivo? E eu queria daí provocar a Patrícia sobre como que tu vês, né, essa questão da marca coletiva podendo trazer esse tipo de benefício, né, que eu acho que é um valor muito mais que econômico, é um valor simbólico, é um valor social, né, para aquela coletividade. Então, eu sou fã assumida das coletivas. Eu acho que tem um potencial, assim, para o momento em que nós estamos agora, eu acho que tem um potencial incrível, sabe? A gente consegue pensar em marcas coletivas que sejam para serviço de turismo, que possam começar a ter pequenos produtores, por exemplo, agora a cerveja artesanal, que tá na moda, né? Então, de repente, pequenos produtores de uma região determinada façam um ciclo
de experiência, de vivência, de degustação em cerveja. Aqui no Rio também está começando uma produção bem forte de gin na Serra. Poderia ser uma outra coletividade que poderia ser formada de associações de produtores de gin ou de cachaça. Mais tarde eu vou participar de um evento do Vale do Café aqui do Rio também, que tem uma história muito interessante. Foi um dos primeiros produtores de café no país. Por conta da exploração inadequada que tinha, o cultivo não era adequado, o cultivo se perdeu. Está se retomando esse interesse em voltar a produzir lá. Então, eles têm um interesse numa indicação geográfica, mas também pode acontecer de ter um interesse numa marca coletiva. Dependendo de como estiver a organização, dependendo do interesse, sempre vai depender do interesse da coletividade, né? Sendo um dos principais ser, eu quero que apenas os associados utilizem esse sinal. Então, se tiver essa condição, é uma coletiva, não tem como exigir isso numa indicação geográfica, sabe? Então, existe um potencial para a coletiva, assim, também enorme, para que possa também abrir e transbordar dessa forma, não só para aqueles produtores, mas para todos os que possam estar associados, né? Por exemplo, uma cerveja artesanal, eu moro no interior do estado, então eu vejo reportagens sobre o interior do estado. Eu sei que tem uma fazenda aqui que começou a produzir lúpulo. Então, assim, poderia ser não só o produtor da cerveja, mas o fornecedor da matéria-prima, sabe? E aí a reportagem falando, o repórter falando, nossa, quando a gente chega aqui, o cheiro que eu tô sentindo, eu tô olhando para a planta, mas eu tô babando porque é cheiro de cerveja. Então, assim, é possível não só você comprar o produto no mercado, mas você ir lá e fazer esse turismo de experiência. Como a Adriana falou agora no pessoal da Goethe, ao invés de ir para a praça comprar o produto, vai ali fazer a colheita. Para gente que é da cidade, como eu, por exemplo, essa ideia de ir ali, colher no pé, para mim é maravilhosa. Um dos últimos registros que saiu agora em São Joaquim, que trabalha com maçã, que é de indicação geográfica, né? Lá eles tinham essa mesma situação que a Adriana falou, e o pessoal da Canastra e outros locais que não valorizavam o produto. Então, às vezes, precisa de alguém de fora vir e falar, mas eu adoraria pagar para vir aqui pegar maçã no pé. Eu só vi maçã desenhada no livro, sabe? Ou então eu compro ali no pacotinho. Então, assim, eu acho que isso não é exclusivo da IG. Existem coletividades que também têm história. Existem N casos que a gente pode pensar não só no agro, mas também para o artesanato. O nosso livro traz essa vertente de artesanato, de indígena, de serviços que poderiam também ter essa função de começar com um sinal coletivo, uma marca coletiva e transbordar. E para o caso da certificação, como eu falei, quem usa não é o titular, são os certificados. Então, é um outro tipo de identificação, né? Você está excluindo entre os que usam e são certificados, que seguiram determinados critérios, e aqueles que não usam. Então, ela pode agregar um tipo diferente de valor, porque ela te informa, se for bem comunicado, informa ao consumidor que aqueles que usam aquele sinal de certificação passaram por controles e têm características específicas que aqueles que não usam não têm. Então, é um outro tipo de coletividade, é diferente dos outros dois sinais. Eu acho que é o que é menos estudado até agora, mas também tem um mundo de suposições que a gente poderia pensar. Inclusive, eu volto, só falando de certificação um pouquinho, eu sei que a gente já está estourando o horário. É muito comum que se fale a certificação da IG, a certificação pela IG, e isso aqui no Brasil não é verdade, porque não existe exigência que as indicações geográficas estejam atreladas a um sistema de certificação. Se a IG ou a marca coletiva tiver interesse, ela pode colocar um sistema de certificação dentro do documento norte dela, o coração dela, que é o caderno de especificações técnicas, o regulamento de utilização, mas não existe obrigação de estar atrelada a uma certificação. E aí eu volto um pouco no que eu falei antes. Talvez essa utilização de certificação, tanto pela mídia, seja porque a certificação, em princípio, já é reconhecida pelo consumidor como algo diferente. Já existe uma predisposição, alguns estudos já mostram isso, que existe uma predisposição do consumidor em pagar um pouco a mais, porque ele reconhece certificação como sendo algo controlado. Né? Então, eu volto à questão de o que o consumidor está percebendo, o que ele identifica, o que ele valoriza. Cabe à entidade coletiva levar essa informação. E, para isso, é essencial que ela reconheça que aquele signo representa, que ele tem uma identidade, que ele, de fato, está concentrando o que aquela coletividade quer que seja externalizado. Se isso não acontecer, a gente vai continuar tendo registro na gaveta, registro na parede,
e não vai funcionar nada além do registro do papelzinho, né? E a função da IG, da coletiva, não é essa. Então, eu acho que tem que ser bem pensado na hora de fazer a solicitação do registro, qual o caminho a seguir, né? Tem que ter essa disseminação desse conhecimento para identificar aquela coletividade naquele momento se enquadra melhor em qual tipo de proteção jurídica. Porque eu acho que as duas têm possibilidades e potenciais, assim, muito interessantes. Eu tô aqui empolgada, sabe o que eu percebi? A gente tinha que ter marcado 2 horas, né? Pra gente poder falar e conversar tudo que a gente gostaria. Mas a gente está quase em cima do horário que a gente tinha previsto. Eu pedi aqui para a Ana, ela colocou para a gente, né, então a capa desse terceiro volume, né, que esse então a gente resolveu em homenagem à Patrícia, homenagear o café, né, não é? É que eu sei que você gosta. Não, porque a gente ficou, né, isso, mas é só para brincar um pouquinho do porquê da capa, né, em cada uma das capas a gente tem escolhido ou um produto, ou lembrar de alguma coisa específica, mas nessa daqui, especificamente, é uma homenagem a uma das que tem, né, um dos produtos que mais tem, inclusive, indicações geográficas, que tem trabalhado com várias marcas coletivas, né. Lembrar para vocês novamente qual é o link para vocês baixarem o livro, para vocês compartilharem o livro, para vocês nos mandarem feedbacks do livro, né. A gente está super à disposição para isso. Eu acho que a gente vai fazer agora uma rodadinha final, né. Eu só queria comentar, porque eu não estou me aguentando aqui, essa semana eu estou orientando uma aluna, que ela foi fazer, a ideia dela era fazer uma indicação geográfica, e ela é de Roraima, eu não conheço ela pessoalmente, né, então, e essa semana a gente fez o depósito de uma marca coletiva, bem linda, daí agora você fica suspeito, você não pode mais, né, fazer, que é o Sabor do Lavrado, que é do interior mesmo, né, de Roraima, e você vê que é um envolvimento diferente, eu não teria ali estrutura potencial, possibilidade de escolher um produto, não teria toda a história, a tradição, para poder reconhecer uma indicação geográfica, mas tem ali algo nascente, que a marca coletiva, da maneira como a gente está construindo, com diversos produtos, oriundos da agricultura familiar, com certeza vão ser, assim, um pontapé inicial para que aquela coletividade se organize e possa crescer. Então, eu gosto muito, né, desses exemplos pequenos que eu tenho trabalhado cada vez mais dentro disso. E ao lado disso tem exemplos como, por exemplo, outro trabalho que eu acho muito legal, que é um novo da campanha gaúcha, que assim conseguiu se estruturar, chegou muito bem organizado e tem conseguido assim muita, digamos assim, visibilidade, porque fizeram um trabalho direitinho. Então são com certeza signos para potenciais diferentes, para usos diferentes, com organizações diferentes, e o fundamental, eu acho que esse é o nosso propósito, é que a gente possa estudar muito isso. E falar em estudar, antes de passar para vocês, né, porque eu ia passar e comecei a falar, eu queria comentar com vocês, que eu achei legal, tem, né, está disponível ainda uma consulta pública sobre o selo único, né, que não é único, mas sobre o selo, né, para a identificação das indicações geográficas, que eu acho que é bem importante que a gente participe. Suelen, quem sabe, se puder colocar ali o link, né, para as pessoas poderem acessar e poderem participar, e também ressaltar esse trabalho que foi feito ao longo dos tempos, que a Suelen agora acabou de colocar um dos produtos finais, né, desde a Comissão Especial de Estudos da ABNT, em que a gente fez as normas técnicas, junto com todo o trabalho de diálogos setoriais que resultaram, inclusive, né, tudo isso junto na instrução normativa, e agora, principalmente, né, com esse manual, que eu acho que é um trabalho também coletivo muito grande, que a gente vai concretizando e vai trazendo esses aprendizados ao longo dos últimos 20 anos e vai possibilitando que problemas que a gente tinha, pudessem ser resolvidos. Moça, Nayara, pronto. Então, eu acho que tem, assim, digamos assim, nós temos muitas coisas que aconteceram nos últimos anos e a gente convida vocês a sempre estarem atentos. Está aqui o link para a consulta pública. E agora, parei de falar, eu vou passar, então, para vocês por ordem como a gente começou, primeiro para a Patrícia, depois para a Eliana, depois para a Adriana, para a gente, então, fazer nossas considerações finais. E eu estou com muita vontade de poder conversar com vocês de novo dessa maneira, porque é muito bom. Patrícia. Eu concordo, foi muito bom, mas mesmo a gente não tendo conseguido se juntar antes para fazer um roteirinho organizado, eu acho que funcionou bem. De repente, se a gente tivesse tentado organizar, não ia ficar tão interessante, porque o assunto é muito legal, né? Então, acho assim, eu já vi muita gente falar a paixão da IG é um assunto apaixonante, de fato é.
É um ativo diferente, mexe com muitas coisas. Quando a gente começa, a gente vem no romantismo. Quando não funciona, a gente começa a ficar tenso, sabe? E é muito interessante. E as marcas coletivas também são, certificação também são. Quem me conhece um pouco mais sabe que tem dias em que eu estou pedindo assim, eu não quero mais ver certificação na minha frente, ou então não quero mais ver coletiva, não quero mais ver IG, porque às vezes a gente pega situações muito complicadas, sabe? Que a gente vê que o desconhecimento ainda está fazendo com que o ativo não seja bem utilizado. E é uma tarefa árdua, mas eu acho que tem sempre gente chegando. A gente está com 31 participantes aqui, eu não sei quantos teve no YouTube, mas a gente vai disponibilizar o livro e ele vai chegar nas mais possíveis e variadas localizações. Então, acho que é um assunto muito interessante, foi muito bom participar com vocês. Meninas, eu agradeço pela oportunidade de ter participado, agradeço aos autores por terem aceitado esse desafio, né? E que a gente continua seguindo, é assim que a gente vai conseguindo fazer pesquisa, desenvolvendo esse assunto que ainda tem muito para ser conversado, porque ainda tem muito pós-IG, muita pós-marca coletiva para ser discutido. Quem tiver interessado, sugestão de tema, não falta. Obrigada, meninas. Liliana? Oi, bom, eu quero agradecer, como a Patrícia falou, os autores que fizeram, na verdade, né, construíram essa obra conosco. Registro meu protesto, que eu não tive direito de réplica da última questão, marca coletiva, mas pode ficar para o ano que vem, não tem problema. E queria dizer que eu estou muito feliz com todo mundo aqui, na verdade, nós nos tornamos amigas por conta das IGs, né? O fato de termos tão poucas pessoas pesquisando nesses últimos 20 anos fez com que esse grupo acabasse se conhecendo. Então, nós somos praticamente uma família e fico feliz de ver que isso está ampliando, né? Que nós temos mais gente, mais entusiastas do tema, dos signos coletivos. Quero registrar, como a gente já mencionou, né, nossa homenagem à Ana Leonora e também, especialmente, ao Dupin, que caminhou conosco por muito tempo. Então, eu sei que esse sentimento é compartilhado por todos os que conheceram ele e é um entusiasta das IGs, né? Então, deixar esse momento, enfim, que a gente consiga manter esse entusiasmo pelo tema como ele tinha, e que nós possamos fazer novos eventos, novos livros, nossos novos estudos e ver tudo isso se concretizando, tá? Obrigada. Fabrício, você prometeu que não viria. Tchau, tchau. Adriana. Tem que ligar. Quero agradecer às minhas colegas por terem aceito esse trabalho, né? Nessas viagens que a gente acaba inventando. A Kelly já está desde o primeiro livro, e a gente vai, vamos fazer, e dessa vez já tinha abarcado a Liliana, e agora nós puxamos a Patrícia, né? E é muito legal ir trabalhando nós quatro, e a Kelly já há muito tempo a gente tem feito alguns livros juntos, alguns artigos juntos. Agradeço a todas, né, pela participação. Peço milhões de desculpas hoje pelo atraso. Eu pus na cabeça que era 18 horas, mas vamos que vamos, né? Tô fora do meu prumo tem uns dias, tô bem perdidinha. E o legal que a editora já me mandou a mensagem que em 30 minutos nós já tivemos mais de 86 acessos ao livro, né? Então, espero que a gente tenha bastante acesso e que as pessoas gostem bastante das temáticas. A gente procurou convidar as pessoas com bastante carinho, né? Então, aproveitem bastante a obra. E obrigada à parceria, né? E para fechar, eu adoro falar por último, né? Eu tenho que registrar um negócio, né? Porque a Adriana é o nosso trator, sabe? É aquela que coloca na frente e puxa a gente, não é? E faz a gente fazer e cobra. Então, assim, tem que registrar esse carinho por isso, Adriana. E o mais engraçado da Adriana chegar atrasada numa live foi super engraçado, né? Por isso. Porque ela que tá o tempo todo cobrando a gente. Então a gente achou que ela tinha infartado pra ela não ter aparecido, né? Eu já estava super preocupada. Então, assim, Adriana, obrigada por isso, porque eu acho que foi lá desde o início que você foi puxando as pessoas, e hoje é um quarteto fantástico também, não é uma quadrilha. E eu sou muito grata por o livro, e tem o outro artigo, ter
propiciado que a gente convivesse, principalmente nesse último ano e meio de pandemia. Foi um lugar seguro também, além, né, da escrita, além da organização, um lugar seguro que as IGs nos deram, né, as marcas coletivas nos deram, amigas. Então, obrigada a vocês por estarem aqui, por terem topado, né, a gente vir conversar. E obrigada a todos vocês que ainda estão aqui até agora, quem está no YouTube com a gente. Eu ia te pedir para vocês colocarem os e-mails ou contato de vocês ali para o pessoal poder eventualmente acessar, se tiver alguma coisa, né? E a gente vai ficando à disposição. E só faltou o coffee break dos eventos de IG, que é a melhor parte. A degustação, né? Faz diferença. Nem fale. E eu também queria agradecer a Ana Paula Matei, que nos deu todo o suporte técnico, desde a organização da parte da arte, possibilitou esse horário, que é o horário do Quartas de Inovação, né, do Zenit, para a gente poder fazer a nossa live, né? Então, agradeço. E agradeço todo mundo que contribuiu. Eu ia ler, mas tá lá todo mundo, né? Todo mundo que contribuiu realmente, porque realmente foram escolhidos a dedo, e a gente agradece muito por vocês terem topado entrar nesse empreendimento. E eu acho que, como disse a Liliana, eu gostaria de, no final, de novo, né? Eu não estava conseguindo antes falar, acho que agora vai, né? Lembrar de novo que, para mim, foi uma grande perda da Ana Eleonora e, especialmente, do Pim. E eu vou falar disso porque o Dupin foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nas indicações geográficas. Eu conheci ele em 2005 para 2006. Ele e o Raul vieram no Vale dos Vinhedos conhecer um pouco como era, né, a região, num período bem interessante da época do NPI. E foi muito legal, sabe, poder ter convivido, discutido, né, discordado, concordado. Então, é uma pessoa que eu queria, nesse final, assim, deixar um carinho muito grande por todo o trabalho, né, por toda a dedicação que ele teve no âmbito das indicações geográficas e em tudo que ele pôde, né, nos propiciar. Especialmente porque, além de indicações geográficas, nós somos pessoas, pela pessoa afável e querida que ele era. Eu acho que assim, então, eu termino. A gente pode daí chorar um pouquinho depois, né? Porque é bom, né, que a gente lembre das pessoas que fazem diferença da nossa vida. Obrigada, menina. Vamos tirar a fotinho final? Vamos tirar a fotinho. Quem vai tirar a fotinho para divulgar? Eu tiro aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Sorriu, né? Tem até barulho de maquininha, gente. Legal. Peraí, agora com o livro. Obrigada, Ana. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. E a gente se fala, né? Boa noite para todo mundo, gente. Tchau. Tchau.